Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sexta-feira, 25 de abril, véspera do clássico entre Botafogo e Fluminense, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser realizada no estádio Newton Santos, às 9 da noite. Um confronto importante para as duas equipes, mas por razões bem distintas. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, um bom dia para você, que você tenha uma ótima sexta-feira. Peço por gentileza de saída que você deixe o seu like. Isso ajuda no crescimento do canal, porque mais botafoguenses passam a conhecer. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, para você ficar por dentro de todas as novidades, sempre muito bem atualizado. E você ainda vai nos ajudar a chegar à marca dos 59 mil inscritos. Faltam 56 para a gente poder bater essa meta. Chegaremos lá com toda certeza. Ao longo dessa sexta-feira, de 2 a 3 conteúdos, tem esse vídeo, tem a tradicional live da hora do almoço e possivelmente ainda o Radar Alvinegro segunda edição. Então fique ligado aqui na nossa programação. Vamos em frente, vamos falar um pouquinho sobre Botafogo e Fluminense, Fluminense e Botafogo. Vamos começar falando do lado de lá. Bom, a mobilização é clara. São 8 jogos seguidos sem vencer o Botafogo, 7 derrotas consecutivas. Isso nunca tinha acontecido na história do confronto, mas aconteceu. Um Botafogo impositivo, um Botafogo que sempre que ia enfrentar o Fluminense mandava bem, brigando, batalhando, jogando bola, demonstrando qualidade. Infelizmente, nada daquilo que a gente está vendo hoje no nosso time. E o Fluminense, percebendo essa fragilidade, decidiu não mandar os titulares ao Chile. Nem o técnico Renato Gaúcho foi. Permaneceram no Rio de Janeiro ao longo de toda essa semana, treinando, ensaiando lá as jogadas, enfim, tudo aquilo que faz parte da preparação de uma equipe para um clássico, que por si só já é um jogo importante, mas que tem esses elementos, né, esses ingredientes adicionais. O Fluminense está perto do topo da tabela, vive um momento positivo. Após a saída do Mano Menezes e a chegada do Renato Gaúcho, eles conseguiram virar uma chavinha lá no moral da equipe, e os jogadores compraram a ideia rapidamente do técnico Renato Gaúcho. Uma ideia de jogo que não é tão difícil de entender. E você vai entender por que eu estou falando isso. Naturalmente, estou me referindo ao jogo posicional do Renato Paiva, que demanda muito mais treinamento, muito mais tempo para que de fato comece a rodar, né, bonitinho ali. Com o time todo entendendo tudo que tem que ser feito e tudo mais. Nós ainda não chegamos nesse lugar. Então é um clássico, dá para dizer nesse momento, de opostos. Uma equipe que está tentando chegar na liderança, um time que passou a semana inteira treinando, focada nesse clássico, contra um outro que foi à Argentina, acabou saindo derrotado. A crise aumenta, embora a diretoria diga que não. O treinador está respaldado, culpa é dos jogadores, né? O Textor já abordou essa questão e o discurso está nessa direção. A pressão é crescente, pelo menos de fora para dentro. A pressão que vem da torcida para cima do técnico, especialmente do técnico, é cada vez maior, embora, claro, a gente saiba que os jogadores também têm suas responsabilidades. Não fosse o frango do John, nós teríamos empatado na Argentina e não teria sido um péssimo resultado. O empate na Argentina era bom, considerando o empate da Laú com um cara bobo, mantinha as coisas estáveis e o Botafogo dependeria só de si, mas sem essa pressão adicional agora de, tem que vencer os 3 últimos jogos. Nós estamos jogando com os nossos titulares de forma sequencial. O Paiva não confia nas peças que tem disponíveis ali no banco de reservas. Ele vai insistindo e colocando os mesmos jogadores jogo após jogo durante essa maratona. E por mais que a nossa equipe tenha passado um mês só se preparando, é natural que o desgaste para cima desses jogadores que estão jogando todas passe a aparecer cada vez mais cedo dentro dos confrontos. Porque o nível de exigência a nível profissional é muito elevado
E se você não roda um pouquinho, não faz um controle de carga ali, confiando nos suplentes, fica realmente complicado. Você sabe que o treinador mudou o discurso, ele chegou ao Botafogo dizendo que era um time campeão da Série A, da Libertadores, que a saída de jogadores não iria fragilizar. Falou um monte, né? Elogiando pra caramba a equipe, que era uma base campeã de qualidade vencedora, que era muito bom comandar esses jogadores com ambição e tudo mais. Pra agora falar que o time campeão já não existe, muitos jogadores saíram. Tudo converge para um ponto que leva o torcedor botafoguense a encarar esse clássico contra o Fluminense da pior forma possível. A realidade é essa. Quando a bola rolar, a minha esperança vai ser renovada de alguma maneira. E a de tantos outros irmãos de camisa também. É na nossa casa, é diante da nossa torcida, mesmo que não seja um grande público, e não será. A gente sabe que não vai ser. Mas a esperança, de alguma maneira, ela se renova. É um adversário que a gente vem ganhando sequencialmente, que está no melhor momento do que a gente sim, mas é aquilo, é clássico. E a gente espera que o clássico faça com que o espírito de guerrear dos nossos atletas, de brigar por cada bola, de ocupar os espaços, seja reativado de alguma maneira. O trabalho do Paiva é fraco, todo mundo já falou sobre isso, não é o único responsável, mas é quem tem que encontrar a solução. A solução tem que partir dele, porque ele é o líder do grupo. Ele tem que conseguir acessar melhor os seus atletas. Ele tem que conseguir passar melhor para os jogadores aquilo que ele quer que os nossos atletas façam. Ele é o comandante do time. Então ele tem que conseguir se conectar com os jogadores para que a gente possa voltar a ser uma equipe competitiva. Nesse momento, não somos nem perto de ser uma equipe, que dirá competitiva. E é uma pena ter que falar isso. É uma pena, é uma tristeza você ver que aquele Botafogo super competitivo, aquilo ali realmente não existe. E o não existe tem muito a ver com o treino, com a preparação, com o comando do Paiva. Um time campeão se tornou um bando. De vez em quando sai alguma coisa interessante, mas é de forma espaçada. É caso isolado dentro das partidas. Não é uma construção sustentada. Não é algo que você consegue repetir ao longo dos 90 minutos, uma vez atrás da outra. Porque o time sabe muito bem o que faz. O time não sabe o que faz. O próprio Matheus Martins, após o jogo contra o Estudiantes, comentou: estamos ao máximo tentando entender. Aí depois ele vai: não, já estamos entendendo. Estão mesmo? Tem certeza? Não parece. Os jogadores têm que se empenhar mais, o treinador tem que extrair mais para a gente poder respirar. Porque nesse fim de semana, o que pode acontecer, e eu espero que não ocorra, deixando bem claro, em caso de empate ou derrota, o Botafogo pode entrar dentro da zona do rebaixamento. A zona do rebaixamento na sexta rodada, ela não é determinante nem definitiva, claro. Mas se a pressão, pelo menos de fora para dentro, ela é crescente, o torcedor abrindo a tabela do Campeonato Brasileiro e vendo lá, Z4, Botafogo, pode ter certeza que a coisa só vai piorar. O ambiente de fervura, porque ele não está sendo fritado. O Paiva não está sendo fritado, ele está sendo cozinhado, né? Gradativamente, talvez até para a própria diretoria. Mas não é um processo de fritura, que é mais acelerado. É devagar. A água está fervendo. Está chegando no ponto de ebulição, gradativamente. A vitória vai fazer com que um balde de água fria seja jogado gradativamente, né, nessa panela. Não todo o balde cheio já de uma vez só. Mas você joga uma água fria ali, né? Aí vence de novo, joga mais uma aguinha fria. Vence de novo, mais uma aguinha fria. E as coisas vão voltando para um equilíbrio. Por quê? Porque a vitória vai trazer a tal paz. A vitória faz com que a confiança volte. E aí tem aquilo que o Matheus Martins também disse. A gente tem que entender vencendo.
A gente tem que entender as ideias do Paiva vencendo, porque assim a confiança vai voltar. Tomara que seja nesse sábado. É preciso.